Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Oitavo ano. Eu estou aqui nesse início de manhã para falar com vocês a respeito da nossa atividade da semana passada. A proposta era que vocês calculassem o consumo de energia elétrica de alguns aparelhos, mas eu sei que muitos de vocês não conseguiram fazer esses cálculos. Então, eu vou iniciar essa aula fazendo um resumo de forma mais detalhada das atividades que nós fizemos semana passada. Então, eu quero essa correção no caderno, eu quero que vocês façam isso no caderno de vocês, que eu vou olhar essa atividade. Então, eu comecei a aula da semana passada com um texto, Vilões da conta de luz, os eletrodomésticos com maior consumo. E nós vimos algumas informações sobre como o consumo de energia é calculado. Fizemos alguns exemplos e agora eu vou retomar a partir desses exemplos. Então, para facilitar, eu resolvi fazer de uma forma mais simplificada, ok? Então, atenção, o cálculo do consumo de energia elétrica pode ser feito da seguinte forma. O consumo é igual à potência do aparelho em watts vezes o número de horas de funcionamento por mês. Tudo isso dividido por 1000, ok? Usando essa fórmula, nós obtemos o consumo em kWh por mês. Aqui eu já tenho o valor que eu tenho que pagar na conta? Não. Porque eu tenho que multiplicar esse valor do consumo para descobrir quanto que isso vai custar, tá? E para isso nós temos que ter o valor do quilowatt-hora pela operadora. No caso daqui de Goiás é a Enel. Vou dar um exemplo. Um computador de 150W, esse 150W é 150 watts, que representa a potência do aparelho. Esse computador funcionando 10 horas por dia durante um mês de 30 dias, como que eu vou saber quanto que ele vai consumir de energia elétrica? Então vamos lá. Eu tenho um computador, se eu tivesse dois computadores aqui eu poderia colocar dois, mas eu só tenho um, então 1 vezes a potência, 150 watts, vezes o número de horas por mês. Como é que eu vou saber o número de horas por mês? Eu vou multiplicar o número de horas por dia vezes o número de dias no mês. Então, se ele funciona 10 horas por dia, ele fica ligado 10 horas por dia durante 30 dias, então eu vou ter 10 vezes 30, que dá 300 horas por mês, mas não tem problema. Então vamos lá, o consumo vai ser 1 vezes 150 vezes 10 vezes 30 dividido por 1000. Pode usar a calculadora, não tem problema. O que esse valor, essa conta vai me dar? 45 kWh por mês, ou seja, esse vai ser o consumo desse aparelho em uma casa. Eu já tenho valor? Não, eu tenho que multiplicar o consumo pela tarifa. Então, para saber o valor, temos que multiplicar o consumo pelo preço. A tarifa cobrada pela Enel é de R$ 0,78. O que isso representa? Cada quilowatt-hora custa R$ 0,78. O que é R$ 0,78? 78 centavos, ok? Então, nós temos aqui 45, que foi o consumo, vezes 0,78, que é a tarifa, dá o valor que eu vou pagar no final do mês usando esse aparelho por esse tempo, ok? Então, esse aparelho aqui vai custar R$ 35,42. Tudo bem? Agora, nós vamos corrigir esse exercício. No dia da aula do Zoom, eu pedi para vocês corrigirem alguns dados nessa tabela. Para corrigir essa tabela, vocês vão ter que preencher esses espaços aqui que estão vazios. Eu fiz linha por linha, aparelho por aparelho, para vocês verem como que a gente chegou nesses valores, tá? Preencha os espaços em brancos na tabela a seguir. Considere o mês com 30 dias e o valor do quilowatt-hora igual a 27 centavos, ok? Então, o aspirador de pó, como é que eu calculo o consumo? O consumo já está aqui, ó. Mas eu queria que vocês entendessem como que a gente chegou nesse consumo, tá bom? Então, vamos lá. O aspirador de pó.
Quais são os dados? A fórmula é: o consumo é igual a potência vezes o número de horas por mês dividido por 1000. Quais são os dados do aparelho? A potência do aparelho, 1000 watts. Horas de funcionamento por mês. Aqui está me dizendo que o aspirador de pó funciona 20 minutos por dia. Se são 20 minutos por dia e ele vai funcionar durante 30 dias, o que eu vou fazer? Vou multiplicar. 20 minutos por dia vezes 30 dias vai dar 600 minutos por mês. Só que tem uma informação importante. Para calcular o consumo, eu não posso colocar esse 600 aqui, porque ele está em minutos. Eu tenho que transformar de minutos para horas. Fazendo a regra de 3, o que nós temos? 60 minutos equivale a 1 hora. Então, se eu tenho 600 minutos, quantas horas ele vai funcionar? 10 horas, ok? 60 minutos, 1 hora. 120 minutos, 2 horas. 180 minutos, 3 horas. E assim por diante até chegar em 600, que vai dar o quê? 10 horas. Tudo bem? Ou seja, o número de horas que ele funciona por mês é 10 horas, somando todos os dias que ele consome. 20 minutos hoje, 20 minutos amanhã, 20 minutos amanhã e assim por diante. Agora, dá para a gente calcular o consumo? Dá. Eu vou pegar a potência do aparelho, que é 1000 watts, vou multiplicar pelo número de horas, que eu descobri que são 10 horas, e vou dividir isso por 1000. Qual que é o valor que vai dar o consumo dele, quanto que ele vai gastar em quilowatt-hora? 10 kWh, tudo bem? 10 kW é o consumo dele. Agora, eu quero saber quanto que isso vai me custar. Lá no início do problema, me disse o seguinte, que o valor do quilowatt-hora é de 27 centavos. Então, eu vou multiplicar 10 kWh vezes 27 centavos vai dar quanto? 2,70, que é exatamente as informações que estão aqui na primeira linha, ok? Condicionador de ar, vocês podem corrigir essa informação, aí não estava 840, por que que são 840? Vamos lá, condicionador de ar. A potência dele, 3.500 watts, o número de horas que ele funciona, 8 horas por dia. Se ele funciona 8 horas em um dia, em 30 dias, o que eu tenho que fazer? 8 vezes 30, que dá um total de 240. Então, dá para eu calcular o consumo? Dá. Eu pego a potência, 3.500, multiplico pelo número de horas, 240, divido por 1000. Qual que é o valor que vai dar? 840 kW. Achei o consumo, só multiplicar por 27 centavos eu vou ter o valor que vai custar isso, tá bom? A cafeteira elétrica, qual é a informação que falta? Tá faltando, ó, o consumo. Eu pedi para alterar aqui, ó, o valor, porque estava errado também. Então, a cafeteira elétrica, a potência dela é 100 watts, ela funciona 1 hora por dia, então 1 hora vezes 30 vai dar 30 horas por mês. Aí, para calcular o consumo, 100 vezes 30, 100 que é a potência, 30 é o número de horas, dividido por 1000, fazendo o cálculo dá 3 quilowatts. Para eu saber quanto que isso custa, 3 vezes 0,27, que é igual a 0,81, ou seja, ela custa 81 centavos. Geladeira de uma porta, mesma coisa, vamos lá. A geladeira e o ventilador, o cálculo é semelhante, porque eu não quero saber quanto que ele custa por mês, nem qual que é o consumo final por mês. Eu quero saber quanto que ele usa por dia, quanto tempo que ele usa por dia desse aparelho. O cálculo eu vou usar a mesma fórmula, só que eu vou usar de uma forma diferente. O cálculo é: o consumo é igual a potência vezes o número de horas dividido por 1000. Eu tenho a potência, 200. Eu tenho o número de horas? Não, não tenho. Mas eu tenho consumo, eu tenho esse valorzinho aqui. Então, eu vou substituir na fórmula e vou usar uma regra de 3 simples. Então, aqui, a fórmula continua a mesma, eu não vou mudar. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou
procurar esse item que eu não tenho. Então, a gente vai substituir. Eu tenho consumo? Tenho aqui, ó, 60. Então, eu vou colocar aqui no lugar do consumo, eu ponho 60. 60 é igual a... Por que 200? Porque é a potência do aparelho. 200 vezes as horas de funcionamento. É o tempo que eu quero saber. Tudo isso dividido por 1000. Professora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Isso aqui é regra de 3 simples. Então, o que eu tenho? 60 eu vou multiplicar por 1000, porque eu vou cruzar. E 200 vezes as horas de funcionamento eu vou multiplicar por 1. Por quê? Porque não tem nada aqui embaixo desse 60, tá? Então, 60 vezes 1000 é igual a 200 vezes as horas de funcionamento, que é o que eu quero saber. Multipliquei 60 por 1000, vai dar 60.000. 60.000 é igual, eu elimino o denominador, agora eu tenho número simples. Então, eu tenho 60.000 é igual a 200 vezes o número de horas de funcionamento. Só que eu quero saber justamente isso. Quando eu tenho um x, imagina que isso aqui é como se fosse um x. Quando a gente tem as equações, quando eu quero saber o valor de x, o que eu faço? Eu tenho que isolar ele, que é o que eu vou fazer. Eu vou trocar de lado um do outro, não vai interferir. Então, 200 vezes o número de horas de funcionamento é igual a 60.000. Eu só troquei um do lado e outro do outro da igualdade, tá? Não fiz nenhuma conta aí. Quando eu fiz isso, eu quero saber o número de horas de funcionamento. Esse 200, ele está multiplicando o número de horas de funcionamento. Então, ele tem que passar para a igualdade dividindo. Então, lá, 60.000 dividido por 200 é igual a 300 horas. O que eu achei agora? O número de horas de funcionamento por mês. Mas é isso que eu quero? Não, eu quero saber quantas horas ele funciona por dia. Se por mês ele funciona 300 horas, e eu sei que um mês tem 30 dias, eu vou pegar 300 horas por 30 dias, 300, e vou dividir por 30, vai dar o número de horas que eu uso por dia. 300 horas em um mês, dividido por 30 dias, eu tenho o número de horas em um dia, ok? Tudo bem até aí? Vamos lá então, micro-ondas. O micro-ondas, eu só preciso saber o valor mensal, quanto que custa ele. Então, essa conta aqui é bem simples. Eu vou multiplicar o consumo, que eu já tenho, vezes 0,27, que é a tarifa. E aí, vai dar um valor de, vamos lá, R$ 3,51, molezinha, tá? E o ventilador é o mesmo cálculo da geladeira, tá? O que eu quero descobrir aqui no ventilador é quanto tempo que usa por dia. Então, eu vou fazer a mesma conta. Dá um pause aí, se você quiser copiar, eu vou deixar aqui, ó, no ventilador. Para você copiar isso no seu caderno desse jeito. Por quê? Porque aqui eu tenho os mesmos dados do aparelho, 100 watts, o número de horas de funcionamento eu não sei. Eu tenho o consumo, eu vou só substituir na fórmula. Quando eu substituir na fórmula, eu vou descobrir o número de horas que ele funciona em um mês. Mas não é isso que eu quero o número de horas por dia. Se em um mês ele funciona 240 horas, que tem 30 dias, eu vou dividir 240 por dia, por 30, que é o número de dias, e vou ter o número de horas por dia que se usa. Ok? Dúvida, me procura no privado, mas eu tentei ser o mais detalhada possível. A número 2, observe a imagem a seguir. Nesse exercício, ele também está muito simples. Por quê? Porque as duas geladeiras já mostram consumo. O consumo da ABC e D é de 41,9 kWh por mês. E o consumo da WXYZ é de 43,5 kWh por mês. Eu quero saber quanto que elas gastam em dinheiro. Eu vou multiplicar pela tarifa.
A tarifa está aqui, 0,85. Então, basta realmente multiplicar. Então, 41,9 vezes a tarifa dá o valor em reais de quanto que se paga de energia com essa geladeira, ok? Número 3, mesma coisa, molezinha, fácil, fácil. Multiplicar o valor do consumo, tá aqui, pelo valor da tarifa. Então, a geladeira, ela consome 28,1 kWh e o valor da tarifa é R$ 0,91, ou seja, 91 centavos. Multipliquei um pelo outro, achei o valor, o gasto, ok? Então, aqui tem todos os valores para vocês conferirem. E é para vocês colocarem em ordem decrescente, do mais caro, do valor de energia mais caro para o valor de energia mais barato. A número 4 era para vocês fazerem com algum eletrodoméstico da sua casa, então essa resposta é pessoal. Mas era a mesma coisa, se você sabe o consumo, você multiplica pela tarifa e aí ok. E a número 5 também é pessoal. Eletrodomésticos mais econômicos são uma alternativa para diminuir o valor da conta de energia elétrica. Além dessa atitude, quais outras podem ser tomadas para reduzir o valor da conta de energia? Então, são várias coisas que você pode fazer. Apagar a luz ao sair de um cômodo, evitar ficar abrindo a porta da geladeira toda hora, banhos mais rápidos, passar roupa uma vez por semana, lavar roupa uma vez por semana. Tudo isso são atitudes que vão diminuir a conta de energia, ok? Dúvidas? Estou no privado. Bye, bye.